Bom, eu vou voltar 28 anos atrás. 1989. Eu estava no primeiro ano de medicina na Universidade Federal do Paraná. No primeiro ano da Universidade Federal do Paraná, nós tínhamos o curso de psicofarmacologia. Eu me lembro que naquele ano a professora que dava o curso, ela falou para nós, olha, eu tinha um interesse enorme sobre os efeitos da maconha, mesmo porque quando você entra na universidade, parece que a maconha ela aparece de algum lugar de uma maneira muito mais frequente. E ela fez um comentário na sala de aula que me chamou muita atenção naquela época, de que não se sabia como que a maconha causava seus efeitos em termos centrais. Mas já naquela época, o que se sabia, e hoje a gente sabe até um pouco mais, é que a planta cannabis sativa, ela possui pelo menos em torno de 500 substâncias. Sendo que dessas 500 substâncias, pelo menos 50, elas são denominadas canabinoides, ou seja, são substâncias que atuam no cérebro das pessoas. No começo da década de 60, especificamente em 1963, o primeiro canabinoide foi isolado pelo grupo do professor Rafael Meshulam, em Israel, e logo depois, em 64, ele isolou o THC. Depois ele isolou praticamente todos os compostos canabinoides naquela época, no início da década de 60. Só que o que ele não sabia, e ninguém sabia na época, qual desses compostos que causava o barato, que davam o efeito da maconha, o efeito geral de quando a pessoa consome a maconha. E daí ele resolveu fazer alguns experimentos científico-gastronômicos, não para ver o efeito da larica da maconha, mas para ver qual dessas substâncias que causava o efeito. Então, o que ele fez? A esposa dele, a senhora Dália, que eu conheci, ela fazia bolos, e esse bolo, na metade do bolo, ela colocava... o professor Meshulam colocava uma dessas substâncias. Na outra metade, ela colocava gotas de água. Chamava os amigos para casa, distribuía o bolo, tentaram com canabidiol e nada, não aconteceu nada. Tentaram com outros canabinoides, nada. Até que um dia ela fez um bolo de chocolate e o professor Meshulam colocou na metade THC. Na outra metade, ela colocou gotas de água. Não se sabia o que fazia na época, lembrando disso. Talvez esse tenha sido o primeiro brownie de maconha da história. O que aconteceu foi que metade dos que comeram o bolo que tinha o THC ficaram completamente doidões, inclusive a senhora Dália, que depois quis fazer mais vários bolos para continuar comendo. E a outra metade não sentiu nada, e naquele momento se descobriu qual que era o principal composto que causava os efeitos da planta cannabis sativa. Bom, vários estudos depois se sucederam, especialmente com THC, e se acreditava que o canabidiol não tinha efeito nenhum, que era uma molécula absolutamente inativa. E o professor Meshulam desenvolveu uma amizade com um professor aqui do Brasil, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, o professor Elisaldo Carlini. E o professor Elisaldo Carlini, ele demonstrou, em 1973, em animais primeiro, que o canabidiol ele tinha efeitos anticonvulsivantes. Foi o primeiro efeito observado do canabidiol. Isso em 1973. Depois, em 1980, ele viu o efeito já em pacientes com epilepsia, o efeito anticonvulsivante já em pacientes mesmo, apresentando epilepsia. E essa época, a década de 70, foi uma época efervescente no laboratório do professor Carlini, em que vários pesquisadores, hoje grandes pesquisadores, vários professores titulares no Brasil inteiro,
participavam nas pesquisas e no estudo dos mais diversos canabinoides. Um desses pesquisadores, aluno do professor Carlini, chamado Antônio Valdo Zuardi, ele fez vários estudos, primeiro em animais, e ele fez um estudo extremamente importante no final da década de 70, que abriu diversas portas. Como que era esse experimento? Ele chamou voluntários saudáveis, a maior parte pós-graduandos e residentes de psiquiatria, foram 8 voluntários, e o que ele fez? Ele deu uma dose bem alta de THC para esses voluntários, ficaram completamente doidões, alguns escutavam vozes, tinham sintomas psicóticos, outros tinham delírios, e alguns deles chegaram a ter até crises de ansiedade enormes, inclusive até com ataques de pânico, além dos efeitos que a gente chama de cognitivos, alteração da memória, da percepção do tempo nesses voluntários. Em uma outra situação, o que ele fez? Ele colocou a mesma dose do THC que ele deu para esses voluntários, que era misturado no suco de laranja. Não vão na Unifesp, porque não tem mais esse suco de laranja. E ele colocou junto uma pequena quantidade de canabidiol. E o que aconteceu? Esses voluntários já não apresentavam mais esses sintomas psicóticos, não apresentavam os sintomas gerais ligados ao uso da maconha, não apresentavam sintomas de ansiedade. Esse experimento ele foi muito importante porque abriu 3 frentes, 3 perspectivas. A primeira delas, ele serviu como base para o desenvolvimento da medicação chamada Sativex, que o Ayrton falou aqui no começo, que no Brasil esse ano foi aprovado para o uso. O que é o Sativex? É uma mistura do THC com o canabidiol, sendo que o canabidiol ele evita que os efeitos indesejáveis do THC ocorram em pacientes com esclerose múltipla e pacientes com espasmos musculares e dores musculares para esclerose múltipla. É um medicamento usado em mais do que 40 países. O segundo aspecto que foi esse estudo trouxe foi uma questão de saúde pública, ou seja, demonstrou que a maconha, com uma determinada quantidade de canabidiol, ela, de uma certa forma, protege dos efeitos indesejáveis da maconha. Ninguém fuma maconha para ter ataque de pânico. Ninguém fuma maconha para ficar com nóia, ou doidão, ou ficar achando que a polícia está perseguindo. A pessoa fuma para sentir sensação de relaxamento, uma sensação de bem-estar, e que muitas vezes pode causar, inclusive, dependência. Mas, ou seja, demonstrou que o canabidiol ele tem uma importância em termos de saúde pública. E o terceiro aspecto, também incluído em relação a esse estudo, da importância desse estudo, foi 2 perguntas que surgiram. Bom, se o canabidiol é capaz de antagonizar os efeitos de ansiedade e de psicose induzidos pelo THC, será que ele sozinho é capaz de reduzir os sintomas de ansiedade e de psicose? Depois disso, na década de 80, praticamente diminuíram o número de estudos a respeito do canabidiol. Houve um certo desinteresse por vários motivos, e mesmo do THC, o número de estudos diminuíram bastante. O professor Zuardi se mudou para Ribeirão Preto, virou professor titular em Ribeirão Preto, e diversos estudos foram feitos. Por exemplo, em 95, ele, juntamente com outros colaboradores, incluindo o professor Mechula, ele mostrou que o canabidiol tinha um efeito antipsicótico em um paciente com esquizofrenia. Depois, verificamos em uma amostra maior esses mesmos efeitos, mostramos também um efeito sobre a ansiedade normal, pessoas normais, a redução da ansiedade, mostramos na ansiedade patológica, ou seja, em pacientes com transtorno de ansiedade social ou fobia social, que o canabidiol ele reduzia a ansiedade nessa população de pacientes.
Mais adiante, mostramos um efeito sobre a doença de Parkinson. Mostramos também um efeito sobre a insônia, em distúrbios do sono. Em animais, o efeito sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, sobre depressão em animais e em humanos, ou seja, uma série de estudos, além do efeito neuroprotetor desse composto. Além disso, numa parceria com um grupo do King's College em Londres, na época que eu trabalhei naquela cidade, nós verificamos que os efeitos opostos do THC com o canabidiol, eles não se davam apenas no nível comportamental. Eles também se davam no nível central, no cérebro. Enquanto o canabidiol, digamos, aumentava a ativação de algumas áreas cerebrais, nessa mesma área cerebral o THC, digamos, diminuía. Em outras áreas ocorria o oposto, mas exatamente nessas mesmas áreas. O que foi um achado bem importante no caminho de entender os mecanismos e os funcionamentos tanto do canabidiol como do THC. Nesse período, aconteceu um fato muito importante em 1989, ou seja, naquela época que eu estava no primeiro ano de medicina. Foram descobertos os receptores canabinoides, ou seja, que todas as pessoas apresentam um receptor que se liga ao THC. E esse receptor está envolvido nos efeitos da maconha, e especificamente pelo THC. Mas aí veio uma pergunta. Bom, será que a natureza ou Deus criou esse receptor apenas para os mamíferos um dia se encontrarem com a maconha e fumarem? Bom, pelo menos o gato lá de casa, que é um mamífero, ele, até onde eu saiba, ele não consome maconha. Apesar de, de vez em quando, ele fica meio doidão lá, mas eu acho que não seja por causa disso. Então, obviamente, a pergunta foi de que, provavelmente, nós temos dentro do corpo de nós e de todos os mamíferos algumas substâncias que se ligam nesses receptores. E foi descoberto pelo grupo do professor Meschula, primeiramente em 92, quando eu estava no terceiro para o quarto ano de medicina, estudando na época a disciplina de psiquiatria, e acabei me tornando psiquiatra, foi descoberto uma substância chamada anandamida, cujo nome foi dado pelo William Devane, que era um pesquisador americano que trabalhava no grupo do professor Meschula, e ananda é uma palavra do sânscrito que quer dizer felicidade suprema, ou felicidade interior. E daí veio o nome anandamida. Depois abriu a possibilidade para uma imensa quantidade de experimentos, de estudos e possibilidades terapêuticas agindo nesse sistema chamado endocannabinoide receptor mais o endocannabinoide que se liga nesse receptor. Em 95 foi descoberto um segundo endocannabinoide, o 2-AG. Em 95 eu estava no primeiro ano da residência de psiquiatria. E a partir daí continuaram-se em várias pesquisas e evoluiu muito a respeito do entendimento não só dos efeitos dos canabinoides, como também dos efeitos do sistema endocannabinoide. Até que em 2011 nós recebemos um e-mail, eu recebi um e-mail do professor Meschula falando o seguinte: bom, nós desenvolvemos alguns compostos análogos ao canabidiol que a gente acredita que talvez possa ter uma eficácia terapêutica. E a partir daí, 2 semanas depois, nós estávamos em Jerusalém, começamos a pesquisar esses compostos e mostramos em animais que esses compostos apresentavam até 30 vezes mais potência do que o próprio canabidiol e uma estabilidade muito maior. Tanto para sintomas de psicose em animais, em sintomas de depressão e em sintomas de ansiedade. Bom,
A partir daí ocorreu uma patente que pertence às 3 universidades, a Universidade de São Paulo, a Universidade Hebraica de Israel e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trouxe uma grande inovação e que, quem sabe, isso se transforme no futuro, apesar de que o caminho é muito longo, se transforme eventualmente em algum medicamento. Mas um fato muito importante aconteceu em 2013. Foi o caso de uma menina nos Estados Unidos chamada Charlotte, cujos pais, ela tem uma doença que ela apresentava até 60 crises de convulsão por dia. Os pais chegavam a dar mais de 10 anticonvulsivantes por dia para ela, ela não respondia absolutamente nada. E, olhando esses trabalhos feitos aqui no Brasil, os pais resolveram, bom, vamos dar canabidiol para ela, vamos ver o que vai acontecer. E, subitamente, em pouco tempo, ela ficou completamente ausente de crises convulsivas. Isso chamou muita atenção. O professor Meshulam já tinha feito uma declaração em 2009, falando que não entendia por que estava 30 anos sem ninguém mais pesquisar a respeito do canabidiol na epilepsia, e queria saber o porquê. Por que as indústrias não se interessavam? Provavelmente porque não é um composto patenteável. E depois nós tivemos aqui no Brasil um caso semelhante, que já foi dito anteriormente pelo Ayrton, que é o caso Anne, que nós assessoramos, fizemos os laudos para justificar a importância dela usar o canabidiol, e que o canabidiol estava, naquele momento, pela Anvisa classificado da mesma forma que a heroína, por exemplo, que a cocaína. E canabidiol não dá barato nenhum, não tem um efeito nenhum, não causa dependência, não causa tolerância, e tivemos que fazer um documento. É uma família incrível, a família Fischer, o Norberto, a Catiele e a Anne, e que realmente tiveram uma luta muito forte nesse sentido para fazer com que o canabidiol fosse reclassificado. Hoje, o canabidiol está completamente reclassificado, ninguém vai ser preso se tiver canabidiol como medicamento. E em 2015, nós fomos procurados pela iniciativa privada, e foi feito um acordo entre a Universidade de São Paulo, com todo o apoio da nossa pró-reitoria, e essa empresa privada, que foi feito, dentro do acordo, uma construção de um prédio para pesquisas apenas em canabinoides. Vai ser um prédio absolutamente inovador, a licitação já foi concluída, e a partir daqui também um ensaio clínico no Brasil, com 126 crianças com epilepsia refratária, que a gente espera que, concluindo esse estudo, que já foi aprovado pelo CONEP, pelos órgãos éticos no nosso país, a gente, com esses resultados, possa chegar à sociedade esses benefícios. No futuro, o que a gente imagina que o canabidiol e os outros canabinoides e o sistema endocannabinoide possa trazer de benefício? Em várias doenças. Doença de Alzheimer, doença de Parkinson, epilepsia, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, autismo e várias outras condições, e dessa forma a gente consiga trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.